Bom fim de semana a todos e todas. Hoje, em nosso vídeo semanal, vamos falar sobre o futuro. Foi esse tema que passou pela minha cabeça ao conversar sobre a situação do trabalho e do trabalho hoje em dia. Mas como falar do futuro sem falar do passado e sem situarmos-nos no presente? O passado me traz muitas lembranças. E quando eu penso na tecnologia, eu penso na forma de trabalhar, eu penso no desenvolvimento das máquinas, eu lembro do meu pai. Meu pai era um sonhador. Ele, entre outras coisas, ele tinha toda a coleção do Júlio Verne, mais de 40 volumes do Júlio Verne. E ele falava que o homem ia à Lua, que o Júlio Verne havia previsto e que não demoraria muito o homem ir à Lua. E ele presenciou o homem ir à Lua em 1969. Ele falava várias coisas. Outra coisa que ele falava muito, um sonho que ele tinha, era que a comunicação entre as pessoas pudesse realizar com um vídeo. Uma pessoa falasse à distância, vendo a outra pessoa, interagindo com ela. Isso ele não chegou a ver. Ele não chegou a viver o celular desenvolvido. Talvez tenha visto o início do celular, mas não o celular como é hoje, com a imagem, sim, e com todos os recursos que tem. Ele tinha o sonho de viajar, ele tratou de realizar esse sonho, foi piloto, aprendeu a pilotar. Ele tinha o sonho da comunicação e trabalhava com radioamador. Ele usava o radioamador para se comunicar do interior de Minas com o mundo. Ele gostava de música e tocava flauta maravilhosamente bem. Em esporte jogava tênis e tinha outras habilidades que tinha o meu pai. Ele era uma pessoa muito inquieta e admirável. Bom, eu vivi com essa visão também de tecnologia do meu pai, né? Eu lembro que na minha casa sempre os aparelhos, né, eletrônicos, elétricos na época, sempre eram o mais avançados possível. É verdade que o avançado naquela época era o quê? Era ter um liquidificador, ter um ferro de passar roupa elétrico automático. Tivemos uma televisão, uma das primeiras televisões da rua. As pessoas se juntavam na minha casa para ver a televisão. Era um caixotão de televisão. Tínhamos uma vitrola, e uma vitrola que era um verdadeira móvel, sim, daquelas vitrolas antigas, automáticas. Colocava, eu acho que 12 discos, tocava, 12 long plays de uma vez, caía automaticamente. Eu adorava ver aquilo cair, como funcionava e caía aqueles long play para tocar. Minhas irmãs realizavam horas dançantes com esse aparelho. E tinha carro também. Meu pai teve um carro, mas um carro que ele teve, eu não sei porquê, ele vendeu quando eu tinha 5 anos, talvez por situação econômica, eu sei que, e só foi comprar outro carro depois, em 1963. Então eu passei uma vida sem desfrutar muito um carro da família, né? Lembrava muito do carro que ele tinha tido antes, quando eu tinha 5 anos de idade, porque era uma banheira enorme, era um carro lindo, né? Parecia um transatlântico, a gente brincava dentro do carro, a meninada toda. Sim, era um Buick verde, escuro, muito bonito, era o carro dos sonhos. Em 63, era a época dos carrões, começaram os carrões, né, depois dos anos dourados, mas o meu pai comprou uma Kombi para juntar toda a família. Quem não deve ter gostado muito foram minhas irmãs, porque ele usava a Kombi para sair todo mundo obrigatoriamente no domingo para passear junto. Tinham de levar os namorados, elas só podiam namorar se fosse em família, todo mundo junto. Eu adorava, eu era moleque, eu gostava muito da Kombi, era uma bagunça danada, arreliava minhas irmãs. O difícil era lavar
a Kombi, que era, né, muito difícil, muito grande para lavar, mas a gente sempre fazia tudo em farra. E essa Kombi ficou com a família durante bastante tempo. Então, nessa época, há várias coisas técnicas, há várias coisas que eu vivi, né? Desde um brinquedinho, um Mac-Bras que montava e que tinha uma espécie de Lego, que tinha um motorzinho elétrico e que fazia carrinhos, fazia guindaste, fazia um montão de coisa com movimento elétrico. Tinha um radinho também, o transistor, da época que chegaram os pequenos transistores, né? O rádio transistor que a gente chamava, japonês, e eu tinha um que foi minha companhia durante um ano que eu fiquei enclausurado em casa por uma doença, sim? E esse radinho era minha comunicação com o mundo. Escutava notícia, escutava música, foi uma beleza esse radinho. Não sei que fim ele tomou, mas foi o radinho. Então foi uma época que a gente foi, né, vendo a tecnologia. Telefones, não sei se vocês lembram, aqueles telefones pesadão, preto, né? Era um telefone pesadíssimo. Sim? Depois eu cheguei a usar telefone de manivela na casa do meu avô, mas na casa da minha família era aquele telefone preto. Depois foram ficando mais leves, telefones mais bonitos, de cor, até chegar, né, nos dias de hoje, o celular. Então esse foi o desenvolvimento que eu vi. Na vida profissional, eu comecei trabalhando como técnico de máquina de escrever elétrica, que era o mais avançado na época. Logo depois veio o computador, o microcomputador, que substituiu as máquinas e acabou com as profissões, né? Foi a época que inventaram o fax, foi a época que começou o cartão magnético, e foi a época que começou a automação. Isso dos anos 70 para diante. O progresso foi avançando. Aquilo que era a grande promessa do progresso e da produtividade, que era melhorar a vida das pessoas, eu não sei se se realizou. Pode ser que em alguns casos sim. Mas na verdade, esse progresso servia para aumentar a produtividade em termos de lucro dos patrões, em termos de funcionamento da economia. E as jornadas de trabalho ficavam às vezes até mais exaustivas, porque você tinha de fazer as coisas mais repetitivamente e atender a demanda das máquinas. E eu vivi todo esse processo, e vivi o processo de automação bancária também, o surgimento dos caixas eletrônicos, né? A dispensa dos funcionários. Sim? E hoje nós estamos vivendo, sim, o auge da automação. Hoje nós estamos vivendo o celular como concentrando todo tipo de serviço possível, né? Serviço bancário, serviço burocrático, substituindo os funcionários públicos, substituindo os bancários, substituindo as pessoas das próprias empresas telefônicas. Você hoje conversa com máquina, a máquina conversa com você. Essa maioria de chamadas que a gente faz, ou quando a gente liga para um lugar, é difícil ser atendido por uma pessoa. Diz que a opção tal, diz que a opção tal, mas eu quero falar com a pessoa, diz que a opção tal, por favor, não entendemos, diz que a opção tal, caiu a ligação, obrigado por telefonar-nos, e cai a ligação, e você fica possesso, porque você quer falar com a pessoa, você quer explicar um problema, a sua alternativa não está ali no que foi programado, o programador não pensou na sua alternativa. Sim? O mundo é muito maior, sim, do que imagina os programadores, do que imagina quem pensa nas máquinas. Então hoje nós vivemos isso, e vivemos isso numa situação muito difícil, que é uma pandemia. Então hoje nós vivemos um portal, nós vivemos uma etapa de mudança, onde tudo passa a ser feito no celular. Quem não tem celular, de certa forma, está excluído da sociedade. Quem não maneja a linguagem do celular está excluído, depende de alguém que possa manejar para ele. Desde declaração de imposto de renda, desde agendar uma consulta, desde a própria consulta, desde movimentar a conta bancária, realizar compras, tudo, inclusive a educação, está dependendo da
do celular e da comunicação remota, das redes sociais. Meu pai não chegou a ver a internet. Ele chegou quando, no último ano de vida dele, ele usava um computador que eu dei para ele. Ele estava estudando informática e escrevia para mim usando o computador, que era um processador de texto. Isso nos anos 90. A internet ainda era muito rudimentar na época. Ele escrevia a carta no computador e mandava para mim pelo correio. Quando ele faleceu, um rapaz foi levar as condolências para a família e disse que lembrava muito do seu Murilo, que ele foi o melhor aluno dele. Ele tomava aula de informática com esse rapaz. Então são essas lembranças que eu tenho da tecnologia e é com preocupação que eu vejo a tecnologia no futuro. Obviamente estou aproveitando essa tecnologia também para me comunicar com quem porventura for ver esse vídeo. Mas eu penso e também sonho com mudanças derivadas da tecnologia. Eu sinto que hoje nós vivemos um divisor de águas. A tecnologia, sim, nesse sistema que nós vivemos, no mundo que nós vivemos hoje, se ela aprofunda, sim, o uso dos recursos naturais, se ela aprofunda a separação entre os homens, se ela aprofunda a substituição do homem por máquina, se ela serve só para dar mais lucro, ela vai levar o mundo à destruição. Não haverá futuro. Talvez alguns anos, mas aí quem sabe, 2050, 2100, quem sabe se a gente chegaria lá. Eu não vou chegar, mas talvez haja muita gente aqui que pretenda chegar a isso. Mas se a humanidade continua dessa maneira, a Terra vai varrer o homem da superfície. A pandemia é um exemplo disso. Se supõe que a pandemia é derivada da expansão da fronteira agrícola e vem para a civilização, ou vem para o meio dos homens e das mulheres, né, através dos vírus que existiam em animais silvestres. Então a pandemia pode ser derivada também desse progresso insano que nós vivemos. Então meu sonho hoje é que a tecnologia seja uma tecnologia distinta, que ela seja uma tecnologia que seja usada para melhorar a vida de todos, e não a lucratividade. Seja uma tecnologia que substitua o uso de combustíveis fósseis por combustíveis limpos. Seja uma tecnologia que promova a convivência pacífica entre os homens e substitua as guerras e as armas, sim, por instrumentos de difusão do conhecimento entre todos. Que a gente possa ter uma nova era para a humanidade, onde a gente possa viver não dominando a natureza e dominando uns aos outros, mas que a gente possa viver em harmonia com a natureza e harmonia entre uns aos outros, superando essa etapa tão dura que nós vivemos ainda, sim, e que sabemos que de uma forma ou de outra vai ser superada, mas que ela seja superada de uma forma inteligente. Esse é o meu desejo. Muito obrigado.